Olá! Agora vamos para a segunda parte o segundo livro. E eu vou tentar ser mais rápido, porque isso demorou muito mais do que eu esperava. E é um livro que não acontece nada. Quer dizer, o primeiro acontece, esse não. Mas, enfim. O primeiro livro era para falar sobre... Cada um dos livros de Ravnica foca em algumas das guildas, para mostrar. Então, o primeiro fala sobre a guilda da polícia, que são os Boros, sobre os Selesnyans, que são os elfos do bem, sobre os Golgari, que são os elfos do mal, e sobre os Dimir. Apesar de que eles não explicam nada sobre os Dimir, eles só falam do vilão, mas nunca explicam de como eles funcionam. Isso é um tema muito comum de todos os livros, porque o segundo livro foca... o protagonista ainda é o mesmo, mas tem uma segunda protagonista, que eu tô cutucando os peitos dela, mas que se chama Teysa, e ela é dos Orzhov. E os Orzhov são uma guilda de... Eles chamam de igreja de negócios. Então eles são tipo... Eles basicamente fazem os negócios acontecerem, tipo... e eles são bem corruptos e tudo mais. E ela era uma advogada, ou uma advoquista, como eles chamam, porque tem magia em tudo. E ela era descendente de uma das grandes famílias de Orzhov, mas por ser mulher ela não ia tomar nenhum cargo importante. Mas acontecem coisas e ela descobre que ela herdou, ou vai herdar do tio dela, um grande terreno de um pedaço do mundo. O que foi? Ela é tão gótica e edgy e... E, tipo, era pra ser tudo aberto aqui, né? Tipo, esse meio aqui da roupa dela. Pra ser aberto. Mas parece só que ele, tipo, pra frente, assim, dela, em vez de colado no corpo. Justo. Eu acho que é pra ser pra frente. Porque era meio impossível ser, tipo, colado. Eu não sei, é estranho. Mas, enfim. Ela herda esse terreno que foi abandonado por 400 ou 500 anos em Ravnica, porque basicamente alguém dropou uma bomba nuclear lá. Não literalmente uma bomba nuclear, mas um equivalente mágico disso. E basicamente todo mundo que estava nessa região ficou meio que infectado com várias doenças e tudo mais. E isso meio que fodeu todo o rolê. Então, eles têm um período de 400 anos que nada pode ser construído em algum lugar que aconteceu alguma coisa assim. Mas um mago de uma outra guilda, que são os Izé, que é uma guilda de cientistas malucos, basicamente, descobriu um jeito de meio que consertar isso. E acelerar o processo. E acelerar o processo. Então o processo ficou pronto 40 anos antes do esperado, mas tem um buraco no céu, e quando pessoas morrem, os espíritos delas não continuam no lugar onde, como seria o que aconteceria no resto do plano inteiro. E o foco do segundo livro... Tipo, eles somem? Elas somem. E aí tem, tipo, esse rachado no céu. Tipo, que aparentemente suga essas almas. Então, tipo, você não sabe. É o que acontece, mas teoricamente mas, ninguém dá a mínima. Tem essa parte em que, tipo, as almas não ficam. E logo em cima dela tem uma rachadura no céu. Chances são as coisas estão conectadas. Mas eu não lembro se o povo assume isso ou só... Se eles são, tipo, muito burros. São muito burros. Mas enfim, a ideia do segundo livro, como o primeiro era focar naquelas 4 guildas, o terceiro foca em 3, que são os Orzhov, que é... Esse não é o segundo? Esse é o segundo, O segundo livro foca em 3 guildas. Uma são os Orzhov, que são essa igreja dos negócios. Outros são os Izés, que são esses cientistas malucos, que quando você vê as coisas parecem, tipo, coisas época Frankenstein. Então são, tipo, coisa de cientista maluco, que nem aquelas bobinas enormes de energia e tudo mais. Mas coisas ainda meio 1800, 1900... coisas daquela época, de Revolução Industrial. Bem estereótipo de cientista maluco. E aí a terceira guilda são os Gruul, que são teoricamente a guilda que caça. E o livro não explica nada sobre como os Gruul funcionam. Eles descrevem os Gruuls, que são, em teoria, a guilda de caçadores. Inclusive, uma das frases aqui da descrição deles fala: a fome não para nunca e nem eles. Porque eles sempre estão caçando, porque eles trazem a comida para todo o planeta, basicamente. E eles pegam essa raça meio de tribos de caçadores
E eles fazem com que eles sejam, tipo super morrendo porque não tem comida. E eles não conseguem fazer nada. E, tipo, eles são super mortos porque não tem comida na área. Isso só não faz sentido. E, tipo, por que você vai focar... Por que você vai pegar um livro para descrever uma coisa e aí você descreve a exceção do que está acontecendo com essa coisa? Não faz muito sentido. E aí, rapidinho. Esse deck foi o único que eu comprei na época que saiu os livros de Ravnica, porque eu não entendia Magic direito, mas eu sabia que azul era uma cor difícil de jogar e branco parecia ser muito chato. Então eu achava que preto, verde e vermelho pareciam as coisas mais interessantes. Então eu vi esse deck vermelho e verde, tipo, uou, monstros gigantes, que legal. E o deck era bem legal. E o deck, a carta mais rara do deck, teoricamente, se chamava Borborigmo. Borborigmo é um ciclope gigante. Não sei se dá pra ver ele direito aqui. Mas o Borborigmo é um ciclope gigante que é tipo o rei de todas as guildas. Quer dizer, o rei de todas as tribos dos Gruul. Então você pensa que ele vai ser mencionado no livro. E ele é mencionado exatamente por uma frase. Como assim? A frase é do líder dos Gruul em que a história se passa. Ele fala: você deveria tomar cuidado com Borborigmo. Ele tem planos, ou alguma porra assim. E nunca mais é mencionado. Nossa, que bosta. E a ideia do segundo livro é que, como é uma área muito desolada e tudo mais, eu acho que eles tentam fazer como se fosse um faroeste. Tanto que a Teysa, ela vai pra área de trem. É um trem que é um bicho, mas é um trem. E durante esse trem, eles são atacados por Gruul. E, tipo, em teoria, o tio dela é morto. E ele queria morrer, porque quando ele morresse, ele ia virar um espírito fodão com os outros espíritos do Orzhov. Mas ele queria morrer pra que ela herdasse a área. E tipo, é um assalto a um trem. Então é tipo algo bem faroeste. E a região inteira é meio destruída, então também é bem faroeste. É muito um ermo. E coincidentemente o Cos resolveu... esse livro se passa 12 anos depois do primeiro. O Cos resolveu se mudar pra essa área e trabalhar como um guarda de um bar de um personagem do primeiro livro que era bem amigo dele. Que é tipo um diabrete, que é tipo super dos negócios e tudo mais. Ele é um Orzhov. E aí o Cos vai morar nessa cidadezinha, que é a única cidadezinha que existe direito na região, porque foi construída uma árvore mágica que, tipo, protege a cidade da radiação, da poluição desse mundo, dessa região. E aí, uma noite fatídica, a Teysa e os servos dela sendo este cara aqui, que eles descrevem sendo super fodão e no livro ele acaba sendo muito bosta. E os zumbis dela, porque Orzhovs têm outro tipo de zumbi. Tipo, os elfos têm os zumbis de planta, os Orzhovs têm os zumbis mágicos de sangue estúpidos. Então eles basicamente... O jeito que eles explicam é, tipo, ela tira um pouco de sangue dela e dropa o sangue no chão, e depois de um tempo sai um zumbi. E o zumbi é, tipo, bizarrão e muito forte. Que ótimo. E os zumbis podem falar ou não, ela decide se eles querem. E é uma pena que ela usa esse poder extremamente roubado, tipo, 1 ou 2 vezes no livro. Nossa, que E no terceiro livro ela não usa. E no terceiro livro ela está em situações extremamente mais perigosas do que o segundo. Nossa, que mal. Ela só esquece disso. Ela tá, tipo, sequestrada. E ela poderia fazer isso. Porque, do jeito que eles explicaram, você não precisa de um corpo pra fazer esses zumbis. Você só usa o sangue. Você precisa jogar seu sangue na terra. Possivelmente, tipo, você pode usar um corpo, mas você não precisa do jeito que eles explicam, se eu não me engano. Nossa, então, que bosta. Ela não usa quase nada dos poderes dela. Porque, teoricamente, ela tem poderes porque ela é do sangue real dessa guilda. E ela é toda fodida por causa disso. Ela é, tipo, aleijada, né? Aleijada. Ela, tipo, é manca de uma das pernas. E ela tem narcolepsia, teoricamente. Mas isso tá relacionado com a linhagem dela? Tem, tá relacionado com a linhagem. Tipo, todo mundo que é da família real tem poder, tem, tipo, alguma deficiência, alguma coisa zoada
pra compensar por esse sangue mágico. Então o tio dela é, tipo, enorme, cheio de bolhas e todo, tipo, leproso por causa disso. E ela, tipo, é bonitona e tal, mas ela tem uma perna toda fodida e essa narcolepsia. Então ela aparece com o tio morto nesse salão de faroeste em que o Cos está trabalhando. E fala, tipo, yo, você é um Orzhov, apontando pro chefe, pro Diabrete, que é amigo do Cos. Então, eu sou a dona dessa região, então eu vou usar esse salão como minha base de operações até eu dar um jeito nas coisas. E, enquanto isso, no mesmo trem que ela estava vindo, estava uma menina Goblin, do Zizé, que são cientistas malucos, que foi mandada como uma mensageira do Zizé pro Zizé de lá. Apesar de que eles podem usar telepatia e tudo mais. Porque o mestre dela, que é esse tipo, vilão extremamente clichê de livro, spoiler, ele é o vilão extremamente clichê do livro, ele quer fazer uma revolta na guilda dele, mas ele é abençoado pelo mestre da guilda para ter os pensamentos conectados com o mestre. Então ele não pode ter essa informação que ele tem enquanto ele estiver indo para aquele lugar, para que o mestre não perceba e, tipo, pare tudo. O mestre do Zizé é um dragão gigante de 10 mil anos. É o único dragão no universo. No mundo. Foi por isso que ele mandou a menina, então. Ele mandou a menina com as informações, tipo, enfiadas na cabeça dele, para que ela chegasse lá e ele pegasse de volta essas informações. A coisa é que ele basicamente tem um jatinho particular. É uma bola gigante, é tipo uma bola de metal que sai voando através de magia e voa hiper rápido. E ele usa essa bola porque o metal dela é tão forte que o mestre dele não conseguiria ler os pensamentos dele com facilidade. Ele só conseguiria ler os pensamentos dele se ele realmente quisesse. Se ele, tipo, prestasse atenção. Mas se ele prestasse atenção, o cara ia conseguir, tipo, sentir basicamente o dragão gigante olhando na mente dele, então ele saberia parar. Então pra que ele precisa da mensageira? Porque ele não só voa o jato dele. E eu sei que isso parece muito o troço de por que o Frodo não sobe em cima de uma águia e taca a bosta do anel. Mas não é, porque Senhor dos Anéis é bem escrito. Isso é só tipo um jeito extremamente contrived de você ter tipo um plot maior. E essa personagem é tipo extremamente legal, até quando ela não é. Porque a ideia dela é que ela tipo... Ela é um Goblin. Goblins são muito bosta, mas ela foi tipo modificada magicamente e mecanicamente pra ser muito mais foda. Então ela é inteligente e tal. Basicamente, a história se resume em esse cientista do mal quer fazer alguma coisa do mal, a Teysa descobre e forma um exército de pessoas que trabalham pra ela e de amiguinhos da região pra combater esse cara do mal que está fazendo coisas do mal. O Cos e o chefe dele, que é esse Diabrete, que se chama Pivlik, se juntam com a Elfinha, com a Goblin, que ficou tipo presa com os Gru por um tempo e nada aconteceu. E eles vão levar ela até o lugar onde ela vai se encontrar com o mestre. E aí eles descobrem na hora que o mestre vai tipo foder a porra toda. E o que o mestre quer fazer, ele encontrou 3 ovos de dragão e ele quer rachar esses ovos e controlar a mente dos dragões para que ele tipo domine o mundo. Porque 3 dragões é maior do que 1, então ele pode forçar os 3 dragões a matar o outro dragão, que é o mestre da guilda dele. Mas o mestre da guilda dele não tem, tipo, 10 mil anos de experiência. Como que 3 dragões recém-nascidos vão ser mais poderosos do que um dragão de 10 mil anos? Eles nunca pensam nisso no livro. Eles nunca comentam disso. Parece mesmo que eles não pensaram em nada nesse livro. E aí, primeiramente, isso eu estou resumindo, acho que 400 páginas nesses 15 minutos, porque eu descrevi o começo, que é chegando do trem, e eu estou descrevendo o final, que é todo mundo chegando no laboratório maluco pra matar o cara. E o que acontece no trem? No trem... Não, então, eu descobri... Eu escrevi o trem chegando, e aí ele é atacado,
e aí o tio da mina morre. Mas a mina descobre, na verdade, ela foi forçada a matar o tio, e ela não se lembra disso, porque o servo dela casta pra que ela esqueça coisas. Então ela pensa que era narcolepsia, mas é sempre ele tirando memórias da cabeça dela. Nossa, que zoado. E aí ela vai lá e mata ele. E é tão anticlimático quanto parece, porque ele basicamente chega com uns fantasmas mágicos dele, e ela fala tipo, mas eu posso controlar os fantasmas mágicos por causa do meu sangue. Fantasmas matem ele, e eles matam ele. E tipo... tipo... Nada com... Não vai pra nada. E... E aí, então vamos para o final. A Teysa está invadindo o castelo com o laboratório com os soldados dela. E o Cos, o Pivlik e a Gnoma, que se chama Krix, eu acho, estão lá presas com o cientista maluco. E a Gnoma se recusa a passar a informação que tá, tipo, basicamente tatuada no braço dela, com magia, pra ele. Então ele vai lá e arranca o braço dela. E aí eles descrevem como, tipo, os cabos e os metais... Para de bater na cama, tá chacoalhando a câmera. Eles descrevem como, tipo, os cabos e os metais estourando e não sei o quê. E aí você fica, tipo, que fucking cabos e metais? E aí você descobre que ela tem uma mão robótica, que, tipo, o braço dela é um braço robótico. Algo que eles não tinham revelado. Eles não tinham focado muito. Por que tatuaram no braço robótico dela? Isso não parece muito prático. E ela tem, tipo, vários poderes que ela não pode acessar. Ela sabe que ela consegue acessar se ela quiser, mas ela não deveria, porque ela teria quebrando as regras do chefe dela. Então, quando ela decide, tipo, ajudar o pessoal, ela libera todos esses poderes usando as palavras mágicas, e aí ela começa a voar com os jatos dos pés dela. Porque ela é o fucking Astro Boy. Porque ela também tem pés robóticos. Ela é um ciborgue. Algo que... Eu imaginando eles como Frankenstein, não imaginava que ela literalmente teria os poderes do Astro Boy de voar e jatinhos e parecer uma pessoa normal. Então e o resto da história se resume tipo, os 3 dragões vão nascer, e então a Teysa vai lá e tem tipo um candelabro em cima de um dos dragões. Aí ela fala tipo, corta esse candelabro, e aí o fantasma mágico dela vai, corta o candelabro. Fantasma mágico que é diferente do zumbi mágico. São coisas completamente diferentes. E ela controla os dois. Ela controla os dois por causa do sangue dela. Coisa que ela nunca usa no terceiro livro. Mas enfim, ela fala, corta o candelabro cai e esmaga um dos dragões. Acabou o dragão. Aí ainda ele parece tão frágil. É. Tipo, eu sei que é um dragão bebê, mesmo assim. Mas ele... Aí ainda tem 2 dragões. E aí o cara, o vilão, ele que basicamente explicou o plano inteiro pros protagonistas, enquanto o Cos fala que ele parece muito um vilão clichê de filme, de livro vagabundo que ele lia. E eu acho que eles não perceberam a ironia de estar falando sobre como o vilão clichê vagabundo do livro vagabundo num livro questionável com um vilão clichê estúpido. Ou talvez eles tenham consciência disso e tenham quebrado. Não. Você saber que o seu vilão é uma merda não quer dizer que isso torna a situação melhor. Justo. Mas o vilão toma controle de um dos dragões e vai pro céu. Tipo, o dragão automaticamente nasce e começa a voar, e aí o vilão controlou ele, e ele começa a, tipo, voar pela área, tacando fogo nas coisas. E como ele controla o dragão? Ele, tipo, fez um feitiço na hora que ele nasceu. Mas o outro dragão ainda está rachando. Então a Goblin vai, e ela ainda tem a memória do feitiço. Mas ela sabe que ela não tem capacidade de controlar o dragão, porque ela, tipo, não tem energia nem nada. Então ela fala o feitiço, e fala... Quer dizer, ela passa as informações do feitiço pra Teysa tomar conta do dragão. E aí, a Teysa controla o dragão, e eles começam a ter essa batalha no ar, de um bater com o outro. Enquanto isso, o laboratório científico está explodindo, e o Cos e a Goblin estão num jato fugindo. E aí os dragões estão batendo um no outro. A Goblin resolve bater o jato num dos dragões, porque why the fuck not? E aí... Pera, mas eles não estavam fugindo no jato?
Mas é tipo, o laboratório tá aqui, os dragões estão aqui, o jato está saindo daqui. Então, tipo, tá tudo na mesma área. Então, mas tipo, se eles vão fugir com o jato, não parece muito esperto você jogar esse mesmo jato num dragão. Basicamente, o vilão ligou o self-destruct do jato, então não tinha muito o que fazer. Então, eles não estavam controlando direito o jato. Então, eles batem no jato, batem no dragão, o jato cai. E acontecem explosões, e basicamente o Koz é empalado, tipo, no peito inteiro, por uns canos, e aí fica caído lá no chão. E enquanto isso, os dragões estão lutando. E aí tem... Como o mundo inteiro é uma cidade, então tem várias ruínas. E tem umas ruínas com, tipo, espetos. E aí eles basicamente fazem com que os dois dragões que estão voando, tipo assim, tacando bolas de fogo um no outro, não olhem pra frente e batam nos espetos e sejam empalados. E os dois morrem, tipo, na hora. Isso é estúpido! Tipo, fica aqui. Fica aqui. Eles estão aqui, os dois. Aí... magias acontecem, um dragão bate. E aí a Tessa fica tipo, eu não posso ter um dragão porque isso é muito forte e bate o outro. Estúpido! A Tessa sobrevive, por que não? O vilão morre infinitamente, porque ele é um vilão de Jojo, aparentemente. Tipo, a alma dele vai pro buraco no espaço e fica, tipo, sendo subdividida infinitamente, ou alguma coisa assim. E aí eles voltam pro Koz, e ele tá, tipo, caído quase morto no chão, porque ele não pode usar magia de cura, porque ele já usou demais, então ele teria um ataque cardíaco. Então, ele usa magia de cura... ele ia se curar pra morrer. Então ele usa magia de cura, ele manda a Goblin usar magia de cura na empalação dele, e aí ele tem um ataque cardíaco e morre. E enquanto ele está morrendo, ele vê a amiga dele do primeiro livro, que eu não comentei porque eu esqueci, porque ela é muito importante no primeiro livro, que é uma anja que foi procurar onde os outros anjos estavam. Porque ela tinha... E ela desapareceu por 12 anos, porque todos os anjos do universo desapareceram. E ela volta e vê ele morrendo e termina assim o segundo livro. E deu mais ou menos a metade do segundo livro, e aí eu fiquei tipo... Nossa, eu tô lendo um livro. Como assim? Porque eu sentia muito lendo um arco filler de mangá. Tipo... alguma coisa extremamente estúpida que não tinha a menor relevância. Aquela coisa que tá ali pra encher linguiça. O livro inteiro é feito meio que pra setup o terceiro livro, mas eles não fazem um bom trabalho, então é bem frustrante. É extremamente triste. Então eu, tipo, tava no meio e aí o terceiro livro sobe. Mas eu tive que ler o segundo livro. Pra poder entender o terceiro. Então, eu já... Passou. Você sobreviveu. Então, o segundo livro é uma merda. E, infelizmente, os Zizé são a minha guilda favorita, e eu fiquei extremamente bolado de que eles são mal descritos, e no terceiro livro, quando eles aparecem de novo, eles são piores ainda, e eu fiquei tipo... Mas, enfim, essa foi a história do segundo livro de Ravnica, chamado Pacto das Guildas. E eu tenho que levar a Ana pra casa dela. Então, eu não sei se eu vou fazer a terceira parte agora sem ela, quando eu deixar ela em casa. Ou se eu vou esperar até a semana que vem, pra quando ela estiver de volta. Mas a gente vê. Então, até a próxima, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu não gostei.